Salve, salve! Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Antenados na Geral e hoje eu tô, numa expectativa. Hoje a gente vai falar sobre música, hoje a gente vai falar sobre o futuro da música gospel. Antenados na Geral, sempre com assuntos muito legais e hoje você ligadinho aqui, vai ser enriquecido por um conteúdo muito bacana. Tô com convidados muito especiais. Ele é diretor do Núcleo de Música Gospel da Sony Music, meu amigo Maurício Soares. Uma honra tê-lo aqui, Maurício. Muito obrigado pelo convite. Vamos participar desse programa aí, com grandes notícias e novidades. Bacana. Ele é sócio-diretor da Entretenimento, que você vai passar a conhecer se você não conhece. Léo Gunning, um prazer ter você aqui, Léo. Ô, Lincoln, obrigado por me receber. Vamos bater esse papo bom aí. Ele é presidente da gravadora MES Entretenimento e executivo do grupo Graça e Santos Advogados. Meu amigo Judson Lena, uma honra tê-lo aqui, Judson. Honra pra mim, Lincoln. Vamos Legal. lá. A gente vai falar sobre o futuro da música gospel. Para você ter noção, a gente tem aqui grandes executivos, talvez os maiores executivos da música gospel do Brasil. Isso mesmo. Você que gosta de música gospel, você que conhece o Lincoln Lira do Galeria Clipe, hoje estou aqui no Antenados, vai um abraço aí pro André, que o André tá viajando aí num objetivo muito legal, e eu tô substituindo e vim fazer um Antenados muito especial, falando de música, com esses executivos, pessoas que contratam grandes artistas, que estão envolvidos com adoração, e a gente vai bater esse papo aqui para você ficar ligadinho no que está acontecendo e que possivelmente pode acontecer com a nossa música. Por isso que eu estou aqui, ansioso para começar esse papo. Eu queria começar a gente falando sobre o seguinte: a que se deve o interesse das gravadoras, de uma maneira geral, pelo mercado gospel? Eu sou do tempo que o mercado gospel era um negocinho pequenininho assim, a nossa música era tão assim, meio que marginalizada, tão isolada, coisa de cantor cristão que cantava na igreja. Hoje a gente vê assim a Universal, a gente vê a Sony, a gente vê grupos grandes como o do Judson, da MES, da Graça e Santos, envolvidos com a música gospel. O que despertou esse interesse pela música gospel, de uma maneira geral, na sociedade e nas gravadoras? Lincoln, eu creio que o próprio crescimento do segmento evangélico no Brasil, nos últimos 20 anos, é uma parcela muito grande da sociedade brasileira passa a integrar as igrejas evangélicas e automaticamente esse mercado consumidor ele acompanha esse ritmo e as empresas, as gravadoras, elas enxergam esse novo mercado, esse novo público consumidor e procuram de alguma forma atender essa enorme demanda, né? Há algumas previsões aí de que em mais 20 anos, cerca de 50% da população no Brasil será evangélica. Não sei se vai acontecer dessa forma, mas de qualquer jeito é um público hoje muito importante, é um público extremamente consumidor, é um público de um nicho, ele tem suas peculiaridades, ele tem seus hábitos de consumo e cabe às grandes empresas entenderem esse novo mercado que está surgindo, então cada vez mais se preparando e atendendo essa demanda. Eu concordo com o Maurício e só adicionaria que também isso aí se juntou ao fato do mercado secular ter passado por uma grande crise, né? A venda de CDs no mercado secular caiu muito. Você tem um segmento rico, grande, 30% da população hoje. Se você é uma empresa de comunicação, você precisa falar com o público evangélico. Soma isso com uma crise do outro lado, foi um movimento muito natural de crescimento de negócios. Eu diria até mais, Lincoln. Então, voltando ao que o Léo falou, acho que principalmente foi a crise. Uhum. Porque eu acho que em tempos de bonança, o mercado, mesmo o mercado consumidor crescendo, as gravadoras não abriam os olhos. Vamos ficar aqui porque a coisa está caminhando bem, nós não vamos nos intrometer com esse mercado de crentes. Mas com a crise, houve uma necessidade de você ampliar os seus canais e, sem dúvida nenhuma, o próprio crescimento apenas corroborou para que as gravadoras entrassem nesse mercado. E o coro, Lincoln, é esse. O mercado hoje evangélico ele se abriu não somente por meio da fonografia. Hoje o mercado evangélico é grande em todos os sentidos, tanto no ramo tributário, tanto no ramo, em todos os ramos. Então se abriu.
hoje não somente as empresas evangélicas com relação, não empresas só do ramo da fonografia, estão migrando para esse público, como o Maurício falou, que é uma demanda gigante. Hoje existem empresas da Coreia que estão chegando no Brasil, empresas de todo o país aí, de Amsterdã, de ter feito alguns contratos lá com relação a isso, empresas chegando para explorar essa comunicação. Então, é um mercado gigante que só vai crescer. É claro que existe aquele adendo do elástico, né, de entendermos até onde esse elástico vai esticar. Mas com relação ao meio fonográfico, que é o que nós estamos falando aqui, o coro é esse. É um mercado grande, uma demanda gigante. Esses dias eu olhei com muita atenção uma notícia que a Universal contratou o Thales Roberto, que talvez sejam um dos grandes nomes da música gospel no Brasil. E vai aí até o elogio ao Maurício. Maurício foi o cara que lançou ele fonograficamente. É claro que ele já tinha um histórico musical, secular e gospel. Eu até me lembro do Thales do tempo de Muito Mais, uma banda que ele tinha com a Nívia. Mas Maurício foi o cara Samuel, que... né? Samuel e a Nívia, né? E lá em BH. Mas Maurício trouxe ele novamente para o mercado da música gospel. Mas lá na Universal houve a contratação do Thales. Queria que você falasse desse olhar da Universal, que representa muito esse início de bate-papo, o olhar da Universal Music, que é uma grande gravadora, em relação ao mercado da música gospel. Por que a Universal não? Porque a Sony já está no segmento gospel, a Som Livre também. Aí a Universal agora parece dar um passo, junto a um entretenimento, um passo fortalecido em relação a esse segmento. Só até para dar um passo atrás e explicar a relação que nós temos com a Universal. A Entretenimento é uma agência focada na gestão de talentos e eventos gospel. Nós temos essa área de gestão de talentos aqui no Rio e a Expo Cristã e outros eventos lá em São Paulo que a gente está conduzindo. E nós temos um contrato, sim, com a Universal e provemos essa consultoria e construímos o cast para a Universal. Por que a Universal fez esse movimento? Eles queriam, há muito tempo, entrar no mercado evangélico, por essas razões que nós todos aqui citamos. Eles veem a mesma crise que a gente vê e veem, do outro lado, um mercado em crescimento, rico e que a tendência é só de aumentar. Só que sempre foram muito cautelosos com relação a essa entrada. O Maurício comentou isso. É um mercado difícil de entrar. Você está falando sobre a fé das pessoas também, a gente tem que lembrar disso. Você não está entrando num negócio só de dinheiro. Então, eles foram muito cautelosos, eles até observaram erros que outros cometeram na entrada e resolveram esperar. Eu tinha já uma amizade de muitos anos com o Éboli. Quando eu abri a agência, ele me procurou e falou: Léo, faz isso aqui comigo, me ajuda a compor um cast. O Thales Roberto foi uma das peças nesse cast. Ele, na verdade, foi contratado diretamente pela Universal, inclusive, quando saiu a notícia de que a Universal estava entrando. Mas nós já estamos montando um cast bom ali. A gente está com o Renascer Praise também, está com um artista como Eli Soares, que é uma novidade. Muito bacana. O Clóvis Espinho, que é o primeiro backing vocal do Renascer, está lançando a carreira solo dele, um cara muito, muito bacana também. Enfim, estamos construindo esse início de trabalho. Né? Legal. Judson, eu queria que você falasse, porque eu já te conheço há alguns anos e sei do teu envolvimento na área jurídica. Por que, também nessa abordagem desse primeiro bloco, por que do interesse de um grupo como a Graça Santos, que é um grupo estabelecido, forte, ir para o mercado fonográfico? E aí eu acrescento a pergunta seguinte, da forma que Léo falou e Maurício, será que não deve haver assim um cuidado em relação ao meio secular, querer se envolver comercialmente com o segmento gospel? Bem, Lincoln, respondendo a tua pergunta por partes, eu falo o seguinte: o Grupo Graças Santos, a gente já advogava para muitos artistas. E já advogávamos para um bloco de igrejas, de mais de 7 mil igrejas no Brasil todo, na área de tributos. Então, já tínhamos contato com pastores. Eu nasci no lar evangélico, você sabe que a diretoria do Graças Santos é uma diretoria totalmente familiar. Dr. Pedro, que é o nosso chairman, do qual eu mando um abraço para ele agora, sendo em puxa orelha quando chegar lá, ele é pastor. Então, já advogávamos, já tinha envolvimento com a música, eu sou músico desde criança. E o envolvimento foi meio que natural, né? Essa coisa, por eu já ser músico, entendia de algumas demandas com relação, e até algumas faltas que eu via que esse mercado cometia, em termos de comportamento. Aí a messa começou, até mesmo de um chamado, que eu não posso deixar de dizer isso, como o Léo falou, foi um chamado de Deus na minha vida e a gente só obedeceu. Legal. Maurício,
você que é um cara que também já passou por várias gravadoras do nosso segmento, você não tem assim um zelo de um olhar assim de falar assim, caramba, está crescendo, eu percebo que a população está crescendo, a população evangélica no Brasil, o consumo da música cristã, mas será que não deve haver uma preocupação, um cuidado por uma essência cristã? Eu acho que, na verdade, o grande sucesso nessa área é você juntar a expertise profissional com a sensibilidade da fé, né? Não é um negócio, como qualquer negócio, mas também você não pode só viver de fé. Então, acho que a perfeita junção é quando você consegue ter uma visão racional do negócio e você ter essa percepção, essa sensibilidade de fé. O que a gente percebe, eu estou nesse negócio há 25 anos, nesse mercado há 25 anos, é que muitas empresas seculares, elas entendem que é um mercado interessante, um mercado religioso no Brasil, não só evangélico, mas religioso. A dificuldade que eles têm é de justamente entender e ter a coragem de se relacionar com esse mercado. Eu me lembro que, quando a gente começou o projeto na Sony Music, nós fizemos um projeto para apresentar para uma empresa de telefonia, e ela, na mesma hora, falou, não, com religião a gente não se mete, né? Religião e time de futebol, é muito engraçado a gente isso. não se mete. Parece que o crente não entra no supermercado, parece que ele não consome shampoo, parece que ele não compra liga. cotonete. Parece um extraterrestre, né? É um extraterrestre. É estranho essa maneira, você é um cara de marketing, é estranho como as agências e como o mercado de marketing olha pra gente, né? Mas aí, encurtando a história, passaram-se 2 anos e eles nos procuraram para que a gente pudesse desenvolver, porque ao longo desses 2 anos, especificamente na Sony, o terceiro maior artista em ringback tones, que é um dos serviços de telefonia celular, era um artista de música gospel. E eles viam que a fidelidade desse tipo de consumidor era infinitamente maior do que a de outros segmentos. Então, o que a gente vê é que há uma percepção do mercado secular de que é um mercado consumidor interessante, mas o que falta ainda, e aí até um papo que estávamos tendo aqui, o Léo, no backstage, são profissionais que possam fazer esse trabalho de intermediação entre as grandes corporações e esse segmento. Não tendo esse tipo de profissional, né, Judson, você realmente pode vir com a força que tiver, com a marca que tiver, que você não vai conseguir ter o sucesso, o êxito no tempo esperado. O que a gente bate lá, Lincoln, é isso que o Maurício está falando. Os profissionais, né, entre aspas, acham que por sermos grandes, que a gente vai chegar numa empresa como essa que o Maurício chegou certo. Um projeto montado. E vamos bater na porta falando assim, olha só, eu tenho um público aqui, o Maurício falou daqui a 20, e pesquisas me mostram, outras pesquisas me mostram que em 2020 seremos essa metade. Fala assim, seremos a metade da população brasileira, então toma aqui, eu quero o teu aporte. Não, essa questão que o Maurício falou é o seguinte, é que não existem ainda no nosso mercado, são poucos, até existem, mas são poucos, os profissionais que sabem montar esses projetos e apresentar. Essa é a questão que o Maurício está dizendo, que eu concordo, corroboro e assina embaixo. Na verdade, Legal, não só montar, é montar o projeto técnico, mas você também ter Esse desenvolvimento, né? os contatos no segmento. Perfeito, O Léo está difícil. entrando Legal. nessa área, ele está vendo a quantidade de lideranças que você precisa conversar, com lideranças, com mídias específicas. Esse é um quebra-cabeça muito complicado. Eu vou pro break rapidinho, mas no próximo bloco, sempre aqui, rapaz, eu percebo que o primeiro bloco, ele vai começando assim, é igual aquela saída dos 100 metros, né? O cara começa a acelerar o Usain Bolt, né? Começa a acelerar. Agora que tá aquecendo, no segundo bloco, a gente vem com tudo falando sobre o futuro da música gospel, você tá ligado? Antenados na geral, sempre um conteúdo muito bacana pra sua vida. Volto já, ó, não zapeia não, que eu volto já. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, sempre com assuntos muito interessantes e hoje a gente tratando sobre o futuro da música gospel. Aqui, Maurício Soares, da Sony Gospel, estou com o Léo, que é da Entretenimento, estou com o Judson, que é da Mass Entretenimento, galera feríssima, os caras assim que mandam, os manda-chuvas
do segmento da música gospel no Brasil. A gente começou a aquecer no primeiro bloco e agora eu queria uma abordagem, um aprofundamento disso que a gente começa a falar, de que o meio precisa se profissionalizar, de que o meio precisa, muitas vezes a gente capitaneia uma população, um nicho de mercado grande de pessoas, mas que a gente precisa aperfeiçoar o trabalho, de que a gente precisa elaborar projetos, se envolver, ter contatos, ter credibilidade. Queria que a gente começasse esse tipo de abordagem. Vocês sentem essa dificuldade, esse desgaste no trabalho de vocês? Lincoln, o seguinte, o meio está preparado para o profissionalismo. As pessoas estão preparadas, as igrejas estão preparadas, esperam isso. A grande questão é a comunicação de como esse profissionalismo chega. Porque muitas vezes ele chega para a igreja, chega para o crente da seguinte forma: estão chegando para querer o nosso dinheiro, o que a gente tem. Só estão interessados em nós porque nós somos uma fatia grande da população. Eu acho que o meio está preparado para o profissionalismo, o meio está preparado, está aguardando ansiosamente isso. Eu vejo, por conta dessa leitura que eu acabei de falar com você, com relação às igrejas, com relação aos contatos que nós temos. Então é isso, eu creio que o meio está preparado, sim. Eu acho que tem duas visões, né? Tem a visão das grandes empresas que estão interessadas realmente nessa fatia e o meio está preparado para esse profissionalismo. Tem a outra que é achar, quando você está olhando no nosso nível aqui, quem é que eu vou contratar para fazer meu trabalho de frente? Isso é uma dificuldade enorme, porque como essa profissionalização está começando agora, a gente estava comentando no intervalo, né? Nos Estados Unidos você tem um mercado aí 200 anos de música gospel. Já muito bem estabelecido, né? Que cruza barreiras, que toca na rádio secular, que abrange todo tipo de profissional. É muito mais fácil. Aqui o Brasil está começando mesmo esse ciclo de profissionalização. Então, é difícil ainda achar o profissional, como o Maurício falou, que seja tecnicamente bom e consiga saber a linguagem. Fazer a linguagem no tom certo, no ritmo certo. É uma dificuldade. A gente começa... Por exemplo, na UNC, que a gente tem tentado se aproximar de faculdades. A gente tem se aproximado do Instituto Mackenzie, lá em São Paulo. Eles são participantes da nossa Feira Expo Cristã. A gente está abrindo vaga de estágio para pessoas participarem na feira conosco. E dali eu vou começar a catar o celeiro de pessoas que eu preciso para expandir minha empresa. Legal. Maurício, qual é a nossa diferença em relação ao mercado secular? Quando a gente fala de mercado, profissionais, uma gravadora, tem a lucratividade, tem o comércio, mas qual é a nossa essência? Qual é a nossa grande diferença no nosso segmento da música gospel? Eu creio que é um mercado que ele ainda está amadurecendo. Eu acho que ele ainda está buscando melhorar em alguns aspectos. A grande diferença, sem dúvida nenhuma, é a mensagem que a gente procura trazer. É claro, evidente que todo mundo quer ter o sucesso financeiro, o conforto na sua vida, mas o cerne de tudo é uma questão de fé, então é a mensagem. Então, a música, quando se fala de música gospel, na verdade, é um termo estranho, é um rótulo que não diz muita coisa. Porque o que é música gospel? Ela vai de um pop rock a um forró, isso tudo é música gospel. Então, o que nos diferencia de um pop rock, de um heavy metal e tal, é a mensagem, é a letra. Né? Então, é a mensagem, é o conteúdo, não a embalagem, mas o conteúdo. Então, o que eu vejo com relação a essa mudança que a música vem sofrendo ao longo dos anos e com relação aos artistas também, é que está cada um do seu jeito, cada um com a sua experiência, procurando, de alguma forma, tornar um pouco mais profissional. A gente vê os grandes shows, os shows estão melhorando, cada vez tem produções melhores, tem estrutura melhores, que antigamente nem se falava show, né? Vou fazer uma apresentação, não vou fazer um show. Antigamente não era artista, era levita. Então, até essa questão mesmo da nomenclatura, de nomenclatura, a gente percebe que já há um certo amadurecimento, né? E, às vezes, quando a gente faz algum tipo de comentário e lê até assim em redes sociais, as pessoas meio que criticando, a gente percebe que, na verdade, cara, é só uma questão de nomenclatura. Né? Todos querem a mesma coisa, todos querem qualidade, todos querem pagar para ir a um evento que ele seja com qualidade. Né? Agora, o evento ele pode ser chamado de show ou não, né? O culto, de louvor e tal. Mas eu vejo isso, há uma boa vontade de melhora geral. Léo, qual é a nossa grande diferença? Assim, você que é um cara que tem autoridade, que você vem de uma gravadora no aspecto secular, tem uma experiência muito grande na área de entretenimento e de música.
Qual é a grande diferença do segmento gospel, da nossa música? Outro dia me perguntaram isso, como é que eu achava um talento gospel, como é que eu achava um talento secular. Vários itens são os mesmos, né? A música tem que ser boa, o cara tem que cantar bem. Você procura alguns dos itens, alguns dos critérios são exatamente os mesmos. Mas como o Maurício falou, você tem que ter, além de todos os itens do secular, você tem que ter uma mensagem bacana que fale com uma parcela grande da população evangélica. Você tem que ter isso. Uma outra coisa que a gente busca também, eu acho que vocês concordariam, é uma pessoa que esteja ligada às suas raízes na igreja, que saiba o valor que é passar pelas igrejas, manter uma agenda... Ter esse vínculo, né? Esse vínculo, ter um vínculo bacana com as lideranças. Você sabe que se o artista for destacado dessa realidade, ele não vai brotar como artista. Então, acho que esses dois pedaços são fundamentais quando a gente está buscando um talento evangélico. Judson, você que vem de uma origem cristã, músico, já tocamos junto. E o que é a nossa diferença, cara? Assim, como música cristã, música gospel, qual é a nossa essência que difere? Posso te falar de um quadro? Final dos anos 90 para cá, começou a acontecer o seguinte. O Maurício acabou de falar da questão dos shows. O artista evangélico descobre isso, porque isso se apresenta para ele. Antigamente, os artistas evangélicos, os cantores, os levitas, eles iam nas igrejas por conta de uma venda de uma caixa de CD. Então, isso no final dos anos 90 começa a virar. Eles descobrem os shows e começam a abrir mão da igreja, que não tinha dinheiro para pagar o que uma prefeitura, o que um grande grupo tinha para pagar para colocar ele numa casa de show, e começa a abrir mão disso. Isso se tornou uma latente. Isso começa a ecoar. 2008 para cá, começa a acontecer o êxodo de volta para dentro da igreja. Só que eu entendo o seguinte, Lincoln, dessa essência. Nós vimos muitos pastores feridos por conta de quê? Que antigamente eles tinham os seus convites atendidos. E agora, eles, depois de um tempo, começam a não ser mais atendidos por conta dessa coisa. Então, o que eu vejo, Lincoln? Quando a gente fala de essência, ela está muito ligada a interesse. Hoje, eu até vou falar um pouco mais, se surgir oportunidade com relação ao que você for perguntar, é que a essência, é claro que não em todos, ela começa a se perder por conta dos interesses. O grande cuidado que o Maurício tem que ter, que o Léo tem que ter, que eu tenho que ter, que todas as pessoas ligadas às gravadoras têm que ter, é o seguinte, é de cuidar para que os interesses, como eu digo sempre na mesa lá para a equipe, a mesa é uma empresa 100% comercial e 100% espiritual. Eu tenho meu departamento que eu faço as cobranças, só que eu não posso deixar que essa essência se perca por conta dos interesses. Que é claro que eu também não julgo, não vou dizer que está errado quando a pessoa, ou quando as empresas entram no meio só focando nos interesses. O Léo acabou de dizer o seguinte no início, que a Universal tomou cuidado de não errar como outras erraram, que entraram de qualquer jeito. Quando a Sony pega o Maurício, um cara que já tinha muita experiência, e leva para lá, é porque ela teve o cuidado de não entrar de qualquer forma. Eu acho que a grande questão está nisso aí, de não se misturar isso. Essa questão essencial do que é culto, do que é importância, do que é igreja. E quem descobrir isso, quem souber se comunicar nesse meio termo aí, vai andar bem, vai andar de braçada. Tu acha, Maurício, que os artistas, de uma forma geral, nos últimos anos, têm se afastado da igreja? Polêmico essa afirmação, né? Não é polêmica, mas sim, alguns a gente... Isso a gente vê, por só exemplo, observar. isso não é A gente vê, generalizado. por exemplo, um fato, para não ficar muito solto. O Fernandinho é um artista sem gravadora, entre aspas, ele é distribuído pela Unimusic, mas é um independente, que tem uma música especificamente congregacional e talvez seja um dos maiores do nosso meio. Mas aí você também tem que ver a questão da logística. Você convidar hoje um Fernandinho para ir na sua igreja é o risco de quebrar a tua igreja. Não porque vão arruaceiros, é porque a quantidade de gente que vai para assistir, né? O Fernandinho... exatamente. Ontem eu conversando com um amigo meu de São Paulo, que é pastor, ele mesmo falou, Maurício, eu não posso trazer tal artista, porque a minha igreja cabe 1.000 pessoas. Eu fui convidar um outro artista e foram 3.000. E aí até o próprio membro da igreja se sente assim, puxa, eu tô aqui na igreja, não tem lugar para eu sentar, eu que sou dizimista e tal. Então tem essa questão. Agora, eu acho que tem que ter uma sensibilidade, uma coisa que eu falo muito com os artistas. Show, você populariza o seu nome. Igreja, você cria o seu público.
É na igreja onde você cria o seu Você público. fideliza, Quem né? consome o teu CD, quem ora por É a você, quem igreja. acompanha o seu ministério, É onde você quem divulga a está na música, né? igreja. É quem está na igreja. Muito mal comparando o que é o barzinho para um cantor secular, muito mal comparando. Uhum. É a igreja para o cantor evangélico. É ali onde você forma o teu repertório, é ali onde você cria os seus laços, onde você é recebido, onde E você até vai mesmo criando. sente a temperatura, né, Maurício, com relação ao repertório. É o grande laboratório, é o grande laboratório. A igreja não pode, de forma alguma, ser abandonada, por maior que o artista seja, nem que ele faça a igreja de segunda às quartas-feiras Aham. e que se dedique o restante da semana para os grandes eventos. Mas igreja não pode abrir mão, de jeito nenhum. Legal. A gente vai pro break rapidinho, mas no próximo bloco tem mais papo maneiro aqui falando sobre música gospel, sobre o futuro da música. E você ligadinho no Antenados na Geral. Então se liga. Não zapeie, não troque de canal, eu volto já com mais Antenados na Geral. Sua tarde, sua madrugada, sua manhã, uma beleza. Eu volto já. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas. E você ligadinho sempre com conteúdo muito bacana. Hoje, a gente falando sobre música gospel, acho que tem tudo a ver comigo, né? Que tô ligado aqui na música. Trouxe grandes executivos, pessoas responsáveis por grandes lançamentos do segmento da música gospel, para a gente estar falando exatamente sobre isso. Queria uma abordagem de vocês. Como é que está o mercado hoje? Se a gente cresceu, a gente falou de profissionalismo, se tecnicamente a gente avançou, que momento a gente vive hoje da música gospel? Eu fiz um elogio ao Léo em relação ao Eli Soares, que é um lançamento muito bacana, que eu vi com muito bons olhos. Judson também tem um artista lá, que oriundo do funk, que tem uma qualidade bacana, que é o Tonzão. Vejo também o Maurício, que tem o DJ PV, coisas novas, assim, coisas que chegam ao mercado de uma maneira bem, eu costumo dizer, com frescor do Espírito Santo, uma coisa com uma dinâmica nova, que eu acho isso muito interessante. Mas queria a colocação de vocês, como está o mercado hoje, de que maneira está a música gospel? Eu arriscaria dizer que hoje o mercado de música gospel vive o seu melhor momento no Brasil. E talvez a música gospel brasileira seja mais rica, me arrisco a dizer, no mundo. É mesmo no mundo, Léo? Porque você olha mesmo para os Estados Unidos, que sempre foi um grande celeiro de artistas, como eu disse no intervalo, que até fazem um crossover muito bem entre o gospel, o secular e tal, eles estão ali patinando há algum tempo no mesmo lugar. E a gente está vivendo, nesse momento, a explosão de estilos, qualidades, técnicas. Você falou aqui Eli, Tonzão, DJ. Só no que você citou, você já vê a variedade estilos, de estilos e caminhos que a música gospel está encontrando no Brasil. Exemplo disso é que a EMI, que foi recentemente adquirida pela Universal lá fora, tá com os olhos, e tem vários selos Ela gospel. tem um selo, o Christian, Christian, né? Tem o Capital Christian, tem o Motown Christian também é deles, o Sparrow, tem coisa de 15, 16 selos dedicados ao gospel. Estão de olho direto no Brasil, eles querem renovação e estão olhando para a gente, interessantemente, como uma fonte de renovação. Então, eu me arrisco a dizer, sim, que hoje, por conta da profissionalização dos talentos, da diversificação dos estilos musicais, a gente está vivendo talvez um momento mais rico. Não é à toa que a gente está aqui falando sobre isso. Judson. Lincoln, eu digo para você, Léo, que já teve melhor a curva de venda, né? A curva de venda já teve maior. Hoje ela está decrescente, mas em comparação ao secular, ela ainda é danada de braçada com relação à venda. Eu digo que a diversidade desses talentos, ele se deve também às aberturas que estão sendo dadas hoje. Hoje, antigamente nós tínhamos poucos selos, né? Era Sonho Louvores, Bom Pastor e algumas outras, né? Eram poucas oportunidades. Hoje, por conta dos home studios, as pessoas gravam nas suas casas. Hoje, o acesso à gravação, o acesso a você ter algo para mostrar ficou maior. Então, também se deve a isso. São muitos fatores. Ficaríamos aqui, talvez, a tarde toda falando, né? Mas deve ser isso. Eu acho que a curva é muito boa. Já teve o melhor um pouco em termos de venda. Também já teve pior e agora melhorou bem.
mas eu acho que, sim, estamos num momento muito bom. Você tocou num ponto muito bom. O fato de que a gravação se tornou uma commodity, todo mundo tem um estúdio bacana em casa. Muito acessível, né? É super acessível. A gente às vezes recebe CDs para audição que são qualidade de Manda um press que parece que já estão prontos, né? já são trabalhos perfeitos. Isso aí facilitou a entrada de artistas que antes ficariam à margem, não chegariam. Então a gente está até tentando achar caminhos para dar ouvido a mais gente, porque é muita gente batendo na porta, muita gente boa. Óbvio que a gente não consegue abraçar todo mundo, mas às vezes você fica até com pena. Você vê... E gravação de CD, eu lembro na minha época, que nós vivemos dessa coisa de banda, né, Lincoln? Tínhamos uma banda na igreja, Maurício, que nosso sonho era gravar um CD, nunca conseguimos porque era muito caro. Se fosse nos dias de hoje, com certeza a gente conseguiria. Então as coisas estão mais fáceis, né? Agora o Maurício pode falar bem isso, que o Maurício, às vezes eu fico pensando no Maurício, eu fico orando por ele, para ele dar conta do tamanho do casting dele. Deve ter 1 milhão de artistas lá. Cara, é muita coisa, 1 né? milhão e 2, acabamos de contratar 2 ontem. Mas que momento que a gente vive da música gospel hoje, Maurício? De uma maneira geral, digo assim... A música gospel não é um ser fora do mercado fonográfico. Então, o mercado fonográfico... Você não vê ela de uma forma isolada, ela está contida. A resposta vai ser bem completa. Assim. Na verdade, hoje nós temos um mercado fonográfico que está buscando caminhos. Na verdade, não há nenhum guru que pode apontar que daqui a 5 anos o mercado fonográfico vai ser desse tamanho. O que a gente tem, até porque eu trabalho numa corporação multinacional, o que a gente tem são pesquisas que apontam que os próximos 2 anos vão ser muito bons para o mercado fonográfico. Então, há um movimento, por exemplo, de trazer catálogos para dentro da gravadora, para você ter cada vez mais conteúdo disponível para você comercializar. Hoje, a venda física ainda é o principal canal de remuneração das gravadoras. A digital cresceu nos últimos anos 200%, 300%, mas ela ainda não supre a queda da venda física dos últimos anos. Então, nós estamos naquele momento em que o mercado físico, percebemos que há uma queda, mas precisamos ainda alongar essa venda para permanecer alta, e o mercado digital vem crescendo, mas não numa velocidade que supra a queda de um e do outro. Então, a gente está num momento aí de uma gangorra, né, buscando alternativas. O mercado gospel, a gente percebe que há um crescimento de número de artistas, de rádios, de eventos, mas as vendas físicas, como o Judson falou, realmente caíram nos últimos anos. Porque, na verdade, quando a gente fala de mercado gospel, nós não podemos falar somente da gravadora. Um mercado ele é composto por vários players. E no mercado gospel, no meu entendimento, a gente tem alguns players muito bem alicerçados, muito bem já focados, e temos outros que são muito importantes nesse ciclo que ainda estão devendo. Então, por exemplo, vemos as gravadoras, muitas gravadoras focadas, já preparadas para o mercado digital, já fazendo um trabalho de 360 e tal. E aí você tem as mídias no meio gospel, algumas regiões muito boas, outras nem tanto, até porque boa parte das mídias no nosso meio estão ligadas a igrejas, e igrejas têm alguns outros interesses que não necessariamente são os mesmos interesses das gravadoras. Nós temos um outro personagem, que é a livraria, que é hoje o nosso maior canal de distribuição, um dos principais canais de distribuição, que você encontra em determinadas regiões excelentes empresários, em outros não tanto. Então, se as livrarias evangélicas, elas tivesse um crescimento de qualidade, esse mercado melhoraria, assim como as mídias no meio evangélico, juntando com a gravadora, e também na área de eventos. A gente percebe que em algumas regiões do Brasil nós temos eventos muito bons, muito sólidos, mas temos em tantas outras regiões eventos que são fracassos retumbantes. Então, na verdade, o momento em que tiver todos esses personagens do nosso mercado trabalhando melhor, esse nosso mercado da música gospel, ele vai ser uma coisa impressionante. Mas ainda hoje, 2014, nós temos alguns desses players precisando dar um upgrade aí para melhorar, né? Mas eu vejo o mercado gospel como um mercado de oportunidade. Legal. Você tocou num assunto que eu queria explicar para o nosso telespectador e aproveitar a presença do Léo e do próprio Judson, que já vi comentando sobre isso. Eu me lembro de ouvir falar em 360 nos anos 90 com o André Midani, que é um dos grandes, entre aspas, aí, magos aí da indústria fonográfica. E ele já falava desse envolvimento da gravadora se envolver.
o crescimento na editora e agora se envolvendo na parte de eventos. E o lançamento da tem muito a ver com isso, né? De haver um interesse do envolvimento profissional e de arrecadação em relação a eventos e os shows evangélicos. Lincoln, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso. O 360 é um termo que brotou e ficou velho antes dele ser usado, né? Porque ninguém conseguiu implementar o 360 de forma... No papel é lindo, né? No papel é bonito pra caramba. Eu vou pedir do artista o show, vou pedir do artista a edição, vou pedir dele as calças, mas, na verdade, quando você chega pro artista, ele pergunta, o que você vai me dar de volta? Que é uma pergunta absolutamente justificada. Se você vai começar a puxar de mim mais do que você tinha, o que você está trazendo também a mais? Então, eu estou olhando até para o mercado de uma forma diferente. A gente estabeleceu a como uma agência nos moldes das agências americanas, que é um modelo que eu acredito. Você tem o papel do empresário, que é o cara que toma conta da imagem do artista, se junta a ele, carrega ele pela mão, trata de todas as necessidades pessoais dele. Você tem o agente, que é o cara que olha por todas as necessidades comerciais do artista, né? Venda de show, venda tal. E você tem a gravadora, que é a grande distribuidora de música gravada do artista. Esses três componentes, eles têm papéis muito claros. Então, quando eu venho para o artista e fico com a agenda dele, eu estou oferecendo para ele uma ferramenta de marketing, eu estou colocando ele, às vezes é um artista menor que eu vou empurrar com artistas maiores meus, você começa a oferecer para ele, eu tenho uma clara proposta de valor de contrapartida para ele. Então, o cuidado que eu teria quando a gente usa esse termo 360 360 é bacana no papel, como o Maurício colocou, mas o que você está oferecendo de volta? Eu acho que é muito mais legal a gente estruturar a cadeia de valor com cada um fazendo o seu papel e tendo uma proposta de valor clara para o artista, que é o que a gente está tentando desenvolver, do que simplesmente o que parece uma batida de carteira rápida e se vira aí. Judson, num contraponto do que o Léo está falando, queria a tua abordagem, de que a gente percebe o seguinte, vendo o trabalho das gravadoras de investir no artista, de investir, e o artista tem um retorno do show e parece que só fica o passivo para a gravadora, né? Só o artista que tem o ativo, e eles nem gostam de falar muito sobre isso. É que no programa aqui a gente está com esse tipo de abordagem. Mas parece que durante muitos anos a gravadora era inimiga do artista. Eu vivi um pouco isso, de perceber muitas críticas à gravadora, mas hoje, como o Léo fala, existe uma série de investimentos... Quase um mal necessário, né, a gravadora, exatamente. Né? Mas existe uma série de investimentos de comunicar o artista, de investir na imagem do artista, e muitas vezes aquele empresário, aquele investidor não tem um retorno, né? Como você vê isso como empresário na área de entretenimento? Lincoln, é o seguinte, os anos que fizeram com os artistas foi o seguinte, houve muita exploração dos artistas, agora eu vou defender. Houve muita exploração dos artistas por parte das gravadoras no passado. Não sei hoje, não posso falar. Vou dizer o que eu tenho, até mesmo pelas ações que nós temos lá, na área jurídica. Muitas gravadoras usavam os artistas e isso foi se tornando uma máxima. Por conta de alguns guetos, os artistas tinham talento, queriam entrar nas gravadoras, mas sempre eram tolhidos. Aí, daqui a pouco, o artista ia por si só, conseguia romper. E quando a gravadora chega para oferecer algo melhor, uma estrutura, como o Léo falou, o artista está assim, meu irmão, eu consegui isso aqui sozinho, então, para eu me aliar a você, então preciso de algo... Aí vem aquela coisa estratosférica. Aí entramos no seguinte, Lincoln. A gravadora, hoje em dia, quando chega com uma proposta bonita para o artista, quando chega com uma proposta bem pautada, de divisão de lucros, aquela coisa toda, é muito difícil, até mesmo para o artista acreditar que isso vai acontecer de fato. Por mais que você chegue com corporações como a Sony, como outras, como a nossa, como a MES, como grupo, até você conseguir encaixar isso é muito difícil. Porque ainda no Brasil, como o Léo falou, nos Estados Unidos essa coisa já acontece. No Brasil ainda sinto, até por parte dos artistas, não os condeno, ainda um certo pé atrás para essa coisa de entregar o que eles têm de principal, que é a agenda. A agenda hoje, o artista sobrevive muito mais de agenda do que venda de CD. Perfeito. Todos nós sabemos disso. Então, hoje, para você conseguir o que é ouro do artista, realmente tem que chegar com um projeto muito bom. E, realmente, eu ainda, até digo que a MES, nós estamos até em busca disso,
né, de encontrarmos uma receita que, ao meu ver, não sei o que pensam o Maurício e o Léo, a gente ainda está um pouco longe de encontrar a receita perfeita desse bolo. É que havia um equilíbrio estabelecido, né? A gravadora não ficava só com ônus, ela ficava com a venda do vinil, que era uma baita venda. Era uma baita e venda. fazia um baita lucro e estava E era muito tão feliz. bom que... É porque, na verdade, a gente fala com essa questão da agenda como se fosse algo novo. Não é. Na década de 70, as gravadoras também tinham, só que a venda de disco era tão alta Muito mais e era tão representativa. problemática a venda dos shows Ela que não ela tava nem abriu aí. uma hora e falou, olha, o artista Pode ficar tal, com a agenda. monta o teu escritório, a gente dá um apoio e você segue a tua vida. Só que os tempos mudaram. A gente vai pro break rapidinho. No próximo bloco a gente volta nesse assunto. Antenados na geral, sempre com um assunto muito bacana. E hoje falando sobre o segmento da música gospel. E você ligadinho aqui na Boas Novas. Antenados na geral, volta já. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, chegando aqui no último bloco. E ó, hoje foi muito legal. Você que chegou agora, fique, você vai ver. Música gospel, tô aqui com os maiores executivos do segmento de música gospel do Brasil, os caras que tomam as decisões, que contratam os artistas, os adoradores, falando sobre música gospel, que eu adoro e sei que você gosta também. Você está no lugar certo. Aqui, Antenados na Geral, Boas Novas. Legal, no final do bloco anterior, a gente estava falando desse quesito evento, agenda, e estava falando venda de CDs, né? Que por muito tempo a venda de CD era o principal fator de faturamento das gravadoras e que hoje diminuiu em relação aos downloads, né? Em relação à pirataria, downloads ilegais, e a gente começa a ver o interesse por esse tipo de arrecadação. Você queria falar alguma coisa, Léo, sobre isso? Não, o que a gente estava terminando de falar aqui no último bloco era exatamente isso. Houve um equilíbrio por muito tempo, as gravadoras não ligavam para a agenda, como o Maurício falou, era complicado lidar e você tinha muito dinheiro do outro lado. É um mercado informal Era um também. mercado, até hoje, né? E aí não é só no gospel, o mercado, maneira geral, de uma né? maneira geral. Com a queda da venda da música gravada, é natural que a gravadora realmente continua fazendo um esforço de marketing, continua sendo uma peça importante na cadeia de valor, ela teve que se expandir. Só que o artista se ressente, ele fala, você está fazendo o mesmo que você sempre fez, e agora está pedindo Quer mais um de pedaço mim? da minha receita? É difícil achar, reencontrar, como o Justin falou, reencontrar o equilíbrio nessa receita. E a gente está passando por esse momento de transição. Ainda acredito que a gente está num momento de transição por algum tempo. O CD é uma tecnologia de transição, o download é uma tecnologia de transição. A gente vai chegar daqui a 10 anos, você só vai ouvir streaming. Vai ser música online na nuvem, direto. Você vai pagar R$15 por mês por um serviço de organização da sua música. Quando esse mundo chegar, acabou a pirataria. Não existe pirataria de serviço. Você vai ter esse... Grandes canais que têm esses arquivos, né? Exatamente, esses canais com seus arquivos. E aí talvez o equilíbrio tenha que ser repensado novamente. As gravadoras vão estar com uma fonte de renda bacana. Maurício, para esse último bloco eu reservei para falar sobre, focado na temática da gente, para onde a gente vai, qual é o futuro da música gospel. Léo faz uma abordagem muito interessante acerca dessa questão de downloads e acesso aos arquivos na nuvem, da pirataria. Qual a sua opinião? Para onde está sendo direcionado o nosso foco? Assim, não só de estilos, mas mercadologicamente, para onde a gente está indo? Pode ter campanha, pode ter reunião de oração, mas não adianta. O caminho é digital. Por mais que o artista evangélico ele creia, não, ainda vou continuar vendendo CD, vai demorar essa tecnologia chegar muito... Eu estou nesse mercado na época do LP. Eu me lembro que nessa época eu trabalhava na MK e nós ficamos com alguns milhares de discos no nosso estoque. Quando do advento que a gente do CD, mandava né? para as rádios não iam pegar no correio, porque a mudança foi muito rápida. Uhum. A mudança foi muito rápida. Do LP para o CD. Do LP para o CD. Nós tivemos que incinerar uma quantidade absurda de LPs, porque não tinha mais onde guardar. Essa mudança do digital, ela vem sendo falada nos últimos 5 anos ou mais um pouquinho. E a coisa está acontecendo. Acho que até a própria demora do iTunes chegar no Brasil nos deu subsídios para a gente poder entender um pouquinho mais desse mercado, que se tivesse acontecido de uma hora para outra, a gente teria se perdido. Então, ao longo desses anos, a gente está aprendendo. Mas é uma coisa inevitável, é um mercado digital. O mercado vai ser totalmente digital. Se vai ser através do iTunes, do Deezer, do Spotify, de qualquer outra nova plataforma que chegue, mas vai ser digital.
É óbvio que ainda pode continuar a ter a venda de CD e tal, mas o principal vai ser o digital. E é importante que os cantores evangélicos entendam que isso é uma questão inegociável. Você tem que se adaptar. Então, procure estudar, procure saber como é que vai ser essa mudança, você conversar com a sua gravadora, se é que você está numa gravadora. Se não está, procure se informar, ler, porque é uma mudança inevitável. Seja mercado gospel, seja samba, seja pop, rock, o mercado que for. É música, é conteúdo, tem que saber que vai mudar esse mercado. E só um ponto, isso aí provavelmente vai levar a um crescimento novamente no mercado musical. Tem um dado importante que diz que o americano médio compra $40 em música por ano. Se o cara assinar um Contrato desse? um contrato como o Spotify, pagando $10 por mês, Facilitar o acesso. ele vai estar pagando $120 por ano em música. Mais de 100% de aumento. Três vezes mais do que ele pagava antes. Se só as pessoas que compram música hoje mantiverem essa fórmula, você vai ter novamente um aumento. Por isso que eu digo, a fórmula vai mudar de novo. Aí começa a preocupação com relação ao serviço no Brasil, né? Com relação ao serviço dessas empresas que vão fazer essa transição. Eu acho que não é só as gravadoras. As gravadoras, é claro, que vão estar passando por isso e já estamos, né, focados e com relação ao futuro, com relação a isso. Aí eu já me preocupo com o serviço. Como vai ser esse serviço com relação? Aí tem que ser a movimentação, tem que ser. E até, Júlio, eu queria uma abordagem tua, até da tua experiência, do teu expertise, da proteção jurídica, porque o meio da internet, às vezes, ele tem um delay, assim, em relação... É um aprendizado, o meio jurídico, intelectual, no meio da internet, né? Há um crescimento, há um desenvolvimento disso. Como devem ser as preocupações em relação aos bloqueios, ao cercar jurídico dessa comercialização de internet? Lincoln, o que acontece no Brasil com relação à justiça em geral é o seguinte. A sociologia jurídica, eu vou falar um pouco, ela aponta o erro. O legislador tem que escrever lá uma lei para regular as atitudes, para regular erros, tanto em termos positivos ou negativos. O que acontece hoje é que a nossa justiça, com relação à internet, nós vamos sofrer demais. E o corpo jurídico de vocês já tem que estar preparado para isso. Nós também temos que nos preparar muito para isso. Porque não tem preparação, não tem hoje... por exemplo, as delegacias de crimes de internet, por exemplo, elas não estão preparadas, ninguém está preparado hoje para dar essa resposta rápida que uma ação necessita. Outro dia nós tivemos uma questão de uma pirataria digital, que aconteceu uma questão terrível lá, e rapidamente nós fizemos as ações e protocolamos para nos defendermos com relação a isso. Falando de questões musicais da gravadora. Não tinha, um juiz foi passando para o outro, porque não tinha como julgar. A tecnologia anda muito mais rápido do que a lei. Exatamente, exatamente. E aí você fica tem vazios verdadeiros. Eu te dou um exemplo. O ECAD hoje na internet tem uma linha cinzenta enorme do que ele vai cobrar. Exatamente. Porque tem as rádios, que são sujeitas a ECAD, e tem os serviços de download, que são serviços a direitos artísticos e autorais, pagos diretamente. Quem regulamenta Agora, essa arrecadação? e o Spotify, que é o meio caminho? Vai ter uma batalha. Aí eu creio que a nossa geração vai passar por um problema para que a futura não tenha, que é realmente essa... Uma coisa que eu digo muito assim, com relação à gravadora, é que nós já estamos trabalhando dois públicos muito distintos. Eu tenho um filho de 13 anos que nunca comprou CD. Então, teoricamente, eu não perdi esse consumidor. Eu nunca o tive. Entendeu? Então, hoje, quando eu faço um trabalho focado para esse público que só compra digital, na verdade, eu estou agregando um novo consumidor. Agora, eu preciso estar adaptado, focado para atender hoje tanto o tradicional, o cliente que compra CD na sua livraria do interior, quanto o digital, o cliente digital que nunca comprou CD físico. Então, na verdade, o que a gente vê hoje é um crescimento da tua demanda. Só que você precisa estar adequado para isso. E a resposta para crime de internet, né, nos Estados Unidos, na América, ela é rápida. No Brasil ainda é muito lenta. Mas é claro, justamente por isso. Eu creio que a mudança vai chegar muito rápido, como o Maurício falou também, eu corroboro, mas o serviço não vai acompanhar essa questão da mudança com relação à proteção. Vai se demorar um pouco e a gente vai sofrer, como sofremos hoje com a pirataria, com relação a CDs, enfim. A expectativa de vocês em relação à igreja, a gente está caminhando para o final. O que a igreja pode esperar, a igreja do Brasil, em relação à música gospel? O que a gente pode ficar na expectativa? O que vem por aí? Eu acho que a igreja pode esperar cada vez melhores conteúdos.
né? O que eu percebo é que a igreja está cada vez mais aberta a novos ritmos, a novos estilos, a regionalização. Eu tive agora uma viagem pelo Brasil e vi que cada lugar realmente tem um tipo de música, e isso não é só na cultura, mas também na cultura evangélica. Então, o que eu vejo é que as igrejas têm cada vez mais condições de ter conteúdo de qualidade, não precisam consumir produto de qualidade inferior. Legal. Léo, o que que a igreja... A gente estava conversando ali antes, eu gostei muito da sua percepção, você é um cara muito inteligente, parabéns aí pela contratação do Thales, mas percebo, a gente passou um período, cara, que a gente era muito congregacional, a galera de BH, adoração, e a música ela deu uma mudada. O Thales é uma mudança de paradigma. O que que a igreja, na tua percepção de mercado, o que que a igreja vai receber de musicalidade? Olha, eu até vou inverter um pouquinho na resposta. Eu acho que pessoas como o Thales, que você mencionou, como Eli, como vários artistas que vêm compondo e cantando música realmente universal, eles estão fazendo finalmente o crossover para tocar em rádios seculares e tocar para o Brasil todo. A mensagem para a igreja, então, é que se as taxas de conversão estavam boas, vem por aí uma grande onda. Muito mais gente vai ser atingida pela mensagem do Evangelho por conta desses artistas que estão tocando de forma mais ampla. Eu acho que esse vai ser o grande movimento no Brasil, a missão que a gente se dá, de realmente aumentar o volume da música evangélica para um público muito maior do que esse que até hoje ouviu, que já é grande. Legal. Judson, o que que a igreja pode esperar de musicalidade gospel? Lincoln, enquanto você estava perguntando, eu não conseguia parar de pensar numa coisa. Quando você me coloca a pergunta para onde essa música vai, pelas questões técnicas e de qualidade, eu não tenho nenhuma dúvida no crescimento. Que a qualidade aumentou, que vai chegar para a igreja muito mais qualidade, que vai chegar para a igreja uma coisa muito mais refinada do que nos anos anteriores, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas quando você fala isso, fica na minha cabeça o seguinte: eu sei para onde essa música deve ir. Só que ela não vai para onde ela deve. Ou pouca vai. A palavra do Senhor no Salmo 100, ela fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e servir ao Senhor com alegria e apresentar os diante dele com júbilo. Todo mundo tem que se apresentar de uma forma. Só que eu não sei ainda, sinceramente falando, porque eu não tenho como enxergar essa coisa se eu não olhar o espiritual, de entender para onde essa música deve ir. Eu sei que o Maurício, como ele falou, que ele chega para os artistas dele e fala assim: igreja, como o Léo falou da preocupação. Então a nossa preocupação realmente, a minha preocupação principalmente é essa, em como ela deve ir, para onde ela deve ir. Legal. Olha, eu fiquei muito feliz com a presença de vocês. Deus abençoe muito tua vida, Léo. Foi uma honra ter você aqui. Maurício, da mesma forma, é sempre bom revê-lo, sempre bons papos. Que Deus te abençoe muito a tua carreira lá, a Sony Gospel. Judson, uma honra ter você aqui, meu brother, meu amigo. E vocês acrescentaram muito e eu fiquei lisonjeado com a presença de vocês. Deus abençoe muito e você fica ligado aqui na Boas Novas. Sempre um conteúdo bacana para sua vida. O Antenados fica por aqui. Deus te abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau.